Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Aprender e Ensinar. E você deve ter reparado que já desde o episódio anterior, no episódio 27, nós estamos falando sobre a escrita científica. E a ideia de hoje é subir um degrau aí nessa habilidade. No episódio 27, a gente conversou com o professor Felipe Carpes, que é educador físico e que tem um trabalho de base com a escrita científica na graduação e na pós-graduação, mas ele tem bastante coisa com a graduação e a gente deu um enfoque nesse tema, principalmente, né, o povo está aí para começar seus TCCs agora para o final de ano, mas nesse episódio eu trouxe uma pessoa que sabe tudo de publicação, que é uma mulher super conhecida, super querida da fisioterapia, muito bonita. Alguns acham que ela é a esposa do Léo Costa, mal sabem eles, né? Mal sabem eles que o Léo Costa é o marido da Lucila Costa. Lu, obrigada. Seja muito bem-vinda, por favor, se apresenta para o pessoal. Quem não te conhece, né? Vamos lá. Muito obrigada, Ana. Primeiro, sem expectativa, que eu acho que eu não sei tudo da escrita. E muito obrigada, é isso mesmo. Ele que é meu marido. Tô brincando, só para aproveitar a piada. Mas você já me apresentou. Eu sempre brinco que eu não sou daquelas pessoas que não gostam muito de me apresentar. Mas, rapidamente, assim, eu sou fisioterapeuta. Eu sou professora da pós-graduação da Unicid, do mestrado, do programa de mestrado, de doutorado da Unicid. Eu trabalho com pesquisa já fazem mais ou menos uns 12 anos e minha linha de pesquisa é sobre dor lombar. Eu faço pesquisas clínicas relacionadas com pacientes com dor lombar, principalmente pesquisas relacionadas com foco em prognóstico. E eu acho que a Ana talvez me convidou um pouquinho para falar sobre escrita, que é uma coisa que sempre me motivou muito, porque a gente começou alguns anos atrás, uns bons 6 anos ou mais, talvez, uma disciplina de escrita no nosso programa lá da Unicid, e é uma coisa que me encanta muito, ver trabalhos sendo rabiscados e sendo publicados em seguida, e eu comecei recentemente a fazer um movimento no meu Instagram, falando um pouquinho sobre escrita acadêmica. Então, eu que agradeço, Ana, de estar aqui com você. A Mulher Maravilha da fisioterapia. Ai, gente, adoro. Quando o pessoal fala isso, acho tão chique. Mas sabe, Lu, que eu até comentei isso com o Felipe Reis, com o Felipe Carpes, né? A gente teria um episódio inteiro para falar das nossas linhas de pesquisa, de coisas que a gente faz. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que a gente tem um paciente com dor lombar lá no serviço, eu peço para assistir aquela sua entrevista, em que você fala de segunda opinião e tudo mais. Porque é uma forma da gente mostrar para o paciente outras alternativas, o valor do tratamento conservador. Então, dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que se não conhece a Lu, do trabalho dela com dor lombar, está perdendo tempo também. Hoje eu só vou aproveitar uma parte das habilidades da Lu. E aí, para todo mundo saber, Lu, esse movimento que você está fazendo lá no Instagram, de verdade, você, fisioterapeuta, tem uma carreira acadêmica consolidada, orientadora, projetos na FAPESP, essa disciplina da Unicid. Como é que foi essa coisa? Que momento foi o seu primeiro trabalho científico? Assim, a primeira vez que você escreveu um texto técnico científico? Conta. Foi na graduação, né? Desde o início da minha graduação, é engraçado assim, eu sempre quando alguém pede para me contar essa história, eu lembro exatamente disso, assim, que logo no meu segundo período, né, eu fui monitora de anatomia e eu me encantei com ensinar. E aí, quando eu comecei, no início, é engraçado falar que as pessoas não enxergam timidez em mim, mas eu era uma pessoa muito tímida, que não conseguia falar em público. Hoje, né,
toma meu microfone e desliga para eu parar de falar. Mas Adoro. eu encantei com ensinar quando eu fui monitora. E ali eu já comecei a pensar assim, gente, é isso que eu quero ser. Eu nem sei se eu quero ser fisioterapeuta clínica só. Desde ali do início da graduação, eu pensei em fazer algo dentro da graduação que me direcionasse já para ser professora. E aí eu fiz uma iniciação científica, e tanto a minha iniciação científica quanto o meu TCC, ambos eu consegui publicar um artigo científico. Então, assim, a minha experiência com a escrita, ela começou lá na graduação, que primeiro, assim, a primeira experiência de coleta de dados é uma maravilha, a gente aprende e chega a dolorosa escrita, aí você fica assim, não, já acabei, eu já fiz a minha pesquisa, porque as duas a gente coletou dado, né, o meu TCC também foi com coleta de dados, que a gente fez a confiabilidade daquele, como chama? Até esqueci o nome agora, o de medir a direção abdominal, a contração do transverso abdominal, vou escrever para lembrar o nome. Verdade, já era nessa coisa da coluna já também? Já era Paul Hot na veia. Já era coisa de coluna. E ele estava começando a descobrir, falar daquelas teorias, né, de contração de transverso abdominal para estabilidade da coluna, e a gente testou um aparelho para ver a confiabilidade desse aparelho intra e entre examinadores. E a coleta de dados foi super legal, só que chega a escrita, né? Que aí o professor fala assim, beleza, agora a gente vai colocar isso no papel. E aí chega o suor de todo mundo, né? Porque a gente acha que é fácil colocar as coisas no papel e não é, né? A gente escreve, e naquela época também tínhamos professores que eram mais professores de graduação, eu estudei na PUC de Minas, e lá a gente não tem programa de mestrado e de doutorado, e meu orientador ele era até mestre, mas ele não tinha experiência de orientação, de guiar a escrita, e aí muitas vezes a gente escrevia, ele reescrevia para dar certo a publicação, e foi um combinado assim que saiu os primeiros artigos. Nossa, que bacana, porque a gente sabe de muita gente que está na graduação que tem até essa vontade, né, de fazer um TCC que vira um artigo, mas às vezes é isso que você está falando, é um professor que não está vinculado com pós-graduação, ou que não fez só o mestrado, também não tem tanta prática com a coisa de pôr a pesquisa na rua, né, fazer a coisa ser divulgada. E para vocês que estão escutando a gente, são graduandos, você vê que a coisa não está perdida, viu, gente? Mesmo que você tenha um orientador que não vai, nesse momento, pensar na publicação do seu TCC, você ainda pode ser um grande pesquisador desse país igual a Lu. Ô, Lu, e aí, nessa época, você lembra, assim, das suas dificuldades? Porque depois você virou professor e hoje você tem alunos de pós que fazem esse trabalho. Todo mundo que orienta na pós-graduação, quando os alunos defendem mestrado e doutorado, a gente parte dos requisitos de formação é escrever, é fazer a divulgação científica. Como é que é isso hoje? A Lu que escreveu o TCC, a Lu que orienta, como é que é esse negócio na sua cabeça? Você acha que tem uma curva? Melhorou? Você melhorou? Nossa, Ana, melhorou demais. Eu lembro assim, primeiro, se eu vou voltar no passado, na época da minha graduação, eu não lia uma única palavra em inglês, eu tinha 0 de inglês. Então, a dificuldade que eu tinha era até de absorver conhecimento para trazer para o papel. Então, era muito doloroso eu conseguir escrever algo, porque o professor falava assim, busca essa informação, e eu gastava horas, e naquela época, só lembrar que a gente não é tão nova assim, não tinha Google Tradutor, viu, gente? Eu lembro que na época, eu me formei na época que todo o meu material da escola cabia num disquete. Para quem não sabe isso, entra na internet agora e descobre o que é um disquete. E eu lembro que a internet era coisa nova, né? Não era uma coisa que todo mundo tinha, não tinha em casa, eu só usava internet na PUC. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro no laboratório usando software de tradução, e os softwares que tinha, você podia colocar só 2 palavras de cada vez. Então, imagino que era tentar extrair informação de um texto de inglês que eu não dominava, e eu sofria com isso demais, e pôr no papel sem muita orientação do que é uma escrita. E aí, um pouquinho da minha história, assim, eu me formei e em seguida eu mudei para a Austrália, né? Porque eu fui com o plano de fazer mestrado, mas na verdade, quando eu mudei, eu fui 100% como esposa, porque meu marido que foi fazer doutorado, né? Que nessa hora eu fui a esposa dele, e aí né, eu deixei Adoro. de ser. E eu lembro assim.
Quando o meu inglês melhorou, que eu fui me inscrever para fazer o meu mestrado, eu fui ofertada pelo meu próprio orientador, baseado nessa experiência que eu tive prévia de ter publicado a minha iniciação científica, o meu TCC, de ter tido a oportunidade de apresentar o meu TCC no Mundial de Fisioterapia. Então, tudo isso contou no currículo que ele me ofereceu uma bolsa de doutorado direto. E aí, quando ele chegou para mim e falou assim, Lu, escreve, eu lembro exatamente de um dia de ter filado uma reunião, que o meu orientador foi o mesmo orientador do Léo, que é o professor Chris Maia, que é um dos maiores pesquisadores de dor lombar, né? E eu lembro direitinho ele ensinando o Léo a escrever, que o Léo escrevia já muito bem, e eu lembro que ele não gostou de uma parte da escrita. E eu usei isso muito no início. Eu lembro dele falar assim, Léo, quando você não sabe escrever alguma coisa, você lê sobre isso várias vezes em diferentes lugares. Por exemplo, você está na dúvida... Eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi no meu doutorado, eu fiz a validação do McGill em português. Eu fiz primeiro uma revisão sistemática, depois eu validei o short form, porque só tinha o long form validado, eu fiz o short form. E eu lembro que os primeiros parágrafos que eu tive que escrever era sobre o McGill Pen Questionnaire. E eu lembro quando eu fui escrever, ele falou assim, Lu, pega assim 15 artigos descrevendo o questionário. Lê esse parágrafo de descrição do questionário 15 vezes. Vê informação que todos têm. Vê informação que é básica, que não pode faltar. Vê a estrutura da frase. E eu lembro que eu já aprendi escrita acadêmica em inglês. Eu não tive a oportunidade de aprender em português, porque eu já estava fazendo com ele e não ia dar tempo de eu escrever em português e traduzir para o inglês. E aí ele ficava assim, presta atenção nas palavras que unem, nas palavras que separam, do tamanho das frases. E depois que você lê a mesma informação de diferentes formas e diferentes artigos, você vai escrever a 16ª vez, a da sua vez, sem plagiar nada. E no início, Ana, eu tenho isso até hoje guardado no meu computador. Cada parágrafo meu, eu tinha um arquivo que era assim, o parágrafo da descrição do McGill. Aí eu tinha, assim, 15 retalhos de artigos com as referências e depois, por último, o meu pedaço. E aí eu trazia isso para o texto. E assim Nossa, eu fui aprendendo. muito legal isso. Eu nunca pensei nisso. Vou falar isso para os meus alunos. Vou pedir para eles fazerem isso por uma dificuldade do inglês. Confesso que foi muito difícil. E aí foi na onde que eu fui aprendendo a usar os howevers, although, que aí você via padrão. Na hora que você lê tudo, que aí eu lembro que ele falava assim, depois você lê em voz alta, né? E na hora que você lê tudo em voz alta, você vê assim, however, lá, 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 lá. Aí você vê as palavras de conexões, são todas as mesmas. E ele ficava assim, você não vai fazer plágio? Lógico que não, mas você encardiu aquela estrutura na sua cabeça. E foi assim que eu fui escrevendo. E, lógico, ele foi corrigindo e me pondo estrutura. E aí, na hora que você fala da curva de aprendizado para a Lu de hoje, gente, hoje tem muito material que nos ensina a escrever, que nos apoiam e que dá diretriz, né? Hoje a gente tem diretrizes de escrita. Então, hoje, assim, quando eu já ensino o meu aluno a escrever, é totalmente diferente de como eu comecei a escrever há 12 anos, 15 anos atrás. Ô, Lu, e quais são as principais dificuldades dos seus estudantes e do pessoal que segue você no seu perfil falando disso? A gente abre caixinha, as pessoas sempre perguntam algumas coisas que são repetidas. Seus estudantes, na hora que estão escrevendo, seus seguidores, quando eles te perguntam coisas, quais são essas coisas? Qual é a principal dúvida desse pessoal na hora de escrever? Ô, Ana, o que eu percebo, assim, na hora que você fala de escrita acadêmica, principalmente escrever um artigo científico, sempre existe a primeira trava, começar. Eles sempre têm dúvidas de onde começar. Eu não sei começar um texto acadêmico. E aí eu sempre respondo assim, se você quiser que eu dou a dica assim que eu falo. Na minha visão, um texto acadêmico, como eu falei, é um texto técnico. Um artigo científico é um texto técnico. Eu sempre brinco, não é um Paulo Coelho. Você não vai ganhar prêmio de escrita, você não vai ganhar prêmio do melhor escritor. Você vai ganhar uma boa publicação se você for técnico o suficiente de colocar a sua pesquisa lá dentro. E como eu já falei, a gente tem um site que é a Equator Network, que é destinada a ter só diretrizes de escrita acadêmica. Se você entrar lá, hoje tem mais de 500 guidelines de escrita. E tem muita gente que usa a Equator Network como metodologia, não é método lá. Lá é um site para te ensinar a escrever. Não te ensinar, te guiar, o que não pode faltar. E se você usa isso, eu brinco assim, todo mundo que fala, Lu, eu não sei por onde começar, eu brinco assim, você escreveu o seu projeto? Escrevi.
Você rabiscou o seu projeto? Porque você tem que ter um guia do que você vai fazer. Então, comece a escrever o seu artigo dos métodos. Pega, por exemplo, se você está fazendo uma revisão sistemática, pega o Prisma. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Sábado agora eu vou dar aula, que a gente tem uma disciplina que a gente faz tipo uma mini banca, né? Que aí todos os alunos apresentam os seus projetos, a gente faz um esquema como se fosse uma defesa de mestrado, eles apresentam o projeto, tem banca, corrige, a gente faz a arguição para eles serem expostos a isso. Eu sempre brinco assim, usa o statement para escrever os métodos do seu projeto. Pega quem já viu, vocês vão ver que são várias frases. Você fala assim, escrever o delineamento do estudo. Aí tem um artigo suporte que ensina o que tem que ter nesse texto. Eu brinco assim, todos vocês sabem fazer uma prova. Pega aquela pergunta e responda. Não pense em escrita. Pega todas aquelas diretrizes de frases que não pode faltar no seu método e responda individual como se fosse uma prova. Você vai fazer uma prova agora de um concurso público, escreva o mais completo que você conseguir. Depois para passar. Escreve para passar. Vai respondendo perguntas. Professor, e o link? Esquece o link, só responda as perguntas do statement, do seu delineamento de pesquisa. Se for revisão sistemática, o Prisma, se for um clinical trial consort, e lá te ajuda a escolher para a sua pesquisa, para a sua pergunta de pesquisa. Quando você responde tudo do método, você vai ter folhas e folhas já escritas, de forma de pergunta, e eu brinco, talvez muitas delas você não precisa nem apagar o título, porque as revistas hoje pedem para você segmentar o método por subtítulo, que fica mais organizado. Quando você lê aquilo, basta você ler e vir colocando os links de uma frase com a outra, porque praticamente você está com 90% ou quase 100% do seu método escrito. Com isso escrito, é o coração do seu projeto, do seu artigo. Um bom artigo, o que é bom do artigo é a seção de método e resultado. A introdução e a discussão é a sua opinião sobre o assunto. Não é uma verdade verdadeira, como se diz, né? A verdade apresentada num trabalho científico, num artigo, chama método e resultado. O resultado é fácil escrever, porque o resultado você vai reportar exatamente na mesma sequência que você fez os métodos, reportando o que você encontrou. Com coração, artigo, Ana. É só pegar diretrizes da introdução, da discussão, mas você já sentiu assim, eu já comecei, já está pronto. Aí, como que a frase muda? Só falta a introdução e a discussão. E aí você já aprendeu a escrever, você já destravou que a folha não está em branco, e dali você continua dando técnicas de escrita para você acabar de escrever a introdução e a discussão. Mas eu quero muito voltar num ponto dessa conversa, só para quem está escutando a gente, não perder isso da perspectiva, tanto para ler livros, quanto para escrever. O jeito que a gente aprendeu no ensino fundamental e médio, ele é muito desconectado do que acontece depois quando a gente está na graduação, no nível superior ou na pós-graduação. Então, a gente aprende a ler livros e é aquela coisa, vai cair o livro na prova, você tem que ler tudo, porque você não sabe o que o professor vai perguntar. Aí a gente pega um livro para ler hoje e a gente fica desconfortável, por exemplo, de folhear os capítulos e ler o capítulo que te interessa e largar o livro. E aí, para escrever, a mesma coisa, era a redação, como foi minhas férias, o que eu fiz na casa da minha avó, ou então o modelo vestibular, o argumentativo do vestibular, que do ponto de vista técnico não é muito diferente de construir a discussão do artigo, porque você tem um argumento que você vai defender, vai dar os pontos prós e contras, mas de verdade, como a Lu já falou, o coração do artigo está no método, e o método dá o tom da sequência do que você vai relatar nos resultados. Perfeito. E aí você só sabe, no máximo, quando sabe, escrever uma discussão, que, na verdade, o que você aprendeu foi fazer uma redação de vestibular. E não é, né? A gente, como você falou, não é Paulo Coelho, não é uma escrita literária. A escrita científica é extremamente técnica. Ana, eu adorei sua fala, porque é exatamente isso, assim. A educação de escrita que a gente tem, né, na nossa escola é totalmente diferente da escrita acadêmica, por exatamente os argumentos que você falou. E mais, a gente aprende a escrever na escola usando a estrutura da língua portuguesa. Né? O português é uma língua muito rebuscada, uma língua, não vou chamar de prolixo, mas a gente, para descrever algo, a gente usa frases grandes, a gente usa vários links no meio de uma frase,
Aquelas orações coordenadas que ficam entre vírgulas, né? Completando com o verbo, com o sujeito. E isso é avaliado que é um bom escritor, né? Porque soube usar isso no meio da frase. Eu confesso que a minha gramática do português não é lá legal essas coisas, porque eu não sei usar essas frases tão perfeitas no meio da vírgula. Porque quando eu comecei a realmente escrever, eu já escrevi usando a estrutura do que o mundo científico comunica, que é a língua inglesa. Então, no inglês, a escrita acadêmica ela é direta, a frase é curta, a frase é proibido ter frases entre vírgulas, igual a gente acabou de falar. Cada frase uma única mensagem. Eu lembro que o meu orientador falava, se bobear, é um sujeito, um verbo e o predicado. Então, gente, só a mensagem principal. E se precisar falar assim, a dor lombar é muito prevalente, ponto. A dor lombar custa muito, sei lá. Ah, professora, mas você vai repetir a dor lombar? Você vai repetir a dor lombar. Por quê? A gente aprendeu lá no nosso ensino médio que a gente deveria usar sinônimos, né? Evitar repetir palavras. E isso na escrita acadêmica não deveria acontecer. Porque tem gente que começa assim, a dor lombar e ponto. Já a lombalgia... Gente, lombalgia e dor lombar são definições diferentes. E o seu leitor tem certas nuances que você fica assim... Mas ela quis dizer dor lombar ou lombalgia? Isso é a definição, né? Porque a definição de uma condição de saúde ou uma definição de um teste estatístico ou de uma metodologia, ela foi descrita por fulano, que tem uma definição. Então, se você quer falar dor lombar, é dor lombar até o final. Se é predição até o final. Ah, mas eu já usei 15 vezes, você vai usar mais 20. E não tem problema repetir, porque o seu leitor não pode ter dúvida do que você está falando. Outra coisa que é muito errado no escrito acadêmico, de falar assim, usar, né, não sujeito oculto, mas referir assim, ela, tipo assim, a dor lombar, né, it's o quê? Não, a dor lombar, porque você tem que evitar que o seu leitor volte para ler a frase de trás para entender o que está subentendido na frase seguinte. Eu sempre brinco, se você voltou para ler, não faça isso com o seu leitor. O seu leitor tem que ler e fluir, porque já é difícil o conteúdo que está lá dentro. Já é muito técnico, já é muita informação, já é muito método, já é estatística, número. Então, a leitura tem que fluir redonda. Ele tem que falar assim, o livro está em cima da mesa. E o livro em cima da mesa é azul. Ah, professora, já falou que está em cima da mesa, mas se falar que é azul, é o da estante ou da mesa? Não, deixa claro que o da mesa é azul, né? E aí as frases vão construindo de forma mais... Eu lembro que quando a gente chegou, eu e o Léo do Brasil, muitas pessoas criticavam o nosso texto, falavam que era muito intercortado, né, não fluía. E eu ficava assim, mas na hora que a gente ensinava os nossos alunos a escrever pensando no inglês, quando você traduzia isso, que a gente acaba ensinando o aluno a escrever uma tese em português, né, dali que vem o artigo, quando o aluno já pensa na estrutura em inglês ou na estrutura científica, do artigo científico, flui muito melhor o inglês. E eu lembro, quando eu trabalhei, eu fui a editora associada da Jospert. E eu lembro que em todas as reuniões, a maior crítica são os artigos recebidos do Brasil, a língua, né? Porque sempre tinha ajuste. E eu lembro da frustração que eu até passei isso na reunião, porque muitas vezes a gente ou paga um tradutor, ou paga o paper check, né? Alguém para checar. E eu brinco assim, eu já fui... esse paper check da Revista Brasileira de Físio. Na época já mesmo, né, Lu? Lembra disso? Foi meu primeiro emprego pós-doutorado. Como para não falar que eu era desempregada, eu trabalhava para a Revista Brasileira. Mas era um trabalho legal, porque tinha uma tradutora, e eu lembro que o editor na época era o Sérgio, e ele pedia para que eu checasse academicamente o texto. E eu lembro assim, a tradutora, eu lembro muito, isso me marcou nessa época, porque quando você paga uma tradutora para fazer, e a brasileira tinha esse trabalho, a tradutora ela não tem a liberdade de mexer na sua estrutura da frase. Então, gramaticalmente, o texto estava com o inglês perfeito, mas não era escrito acadêmico. Então, o editor ele pega isso, ele fala assim, tá bom, não tem erro, mas não é assim que se fala em inglês. Não é assim que se comunica cientificamente em inglês. Então, ele fala que está aportuguesado. E não é porque a gramática está errada. Tem gente que fala, gastei dinheiro com o tradutor. Não, o tradutor fez um bom trabalho. E aí eu lembro que o Sérgio me dava poderes. Que ele falava assim, você é físio e você é doutora. Então, mexa na frase. Então, eu lembro que, como eu era físio, eu abria os papers de novo, pegava a referência, pegava a referência que o autor tinha usado e desmembrava a frase.
E aí eu ia separando, assim, quebrando um pouco para ficar mais científico aquele texto. Tô pensando aqui que você deve ter feito isso em algum texto meu. Ah, Jesus não amado. lembro mais. Eu não vou Ó, lembrar. mas esse assim, esse é um exemplo, puxa, vários exemplos clássicos, né? E uma coisa que eu queria dizer também nesse momento é que a gente possa entender que não é que a nossa formação de nível fundamental Foi e médio ruim. está errada, não é Não, isso. é. A gente está aprendendo uma determinada forma de expressão de comunicação escrita, E que lá, Ana, é a gente está aprendendo português. português, a gente está aprendendo literatura, então Isso, escrever como isso. Camões escreve é lindo, faz Lindo. sentido, Isso, construir frases poéticas, isso. sujeitos ocultos, essa coisa, tudo isso faz parte desse momento da sua formação, desse momento da sua história de estudo. Mas quando a gente vai para o nível superior e vai escrever um trabalho científico, aí é diferente. Você E tem que aí aprender uma nova escrita. é Sim. preciso ter novas habilidades, fazer coisas diferentes. E aí, Lu, isso que eu queria te perguntar agora. Você falou das dificuldades, né, que as pessoas têm, e tem a ver com essa coisa da estrutura, do português, né, dessa forma de frases longas, essa coisa que a gente aprende de não repetir as palavras. E Uhum. aí, me conta uma coisa, quando a gente vai desenvolver as habilidades próprias da escrita científica, o que é importante a gente saber? Porque acho que essa que é a pergunta, tipo, tá, é diferente de escrever a redação do vestibular, mas então quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para escrever um artigo científico, por exemplo? Eu acho que eu já falei parte da resposta, mas eu vou reforçar para ficar bem claro para todo mundo. Eu acho que a gente tem que aprender é aprender técnica. Existe sim uma técnica de escrita. Então, o que a gente tem que aprender como aluno é não sair escrevendo da sua forma. Você já aprendeu o conteúdo, você fez seu mestrado, não importa, o artigo daquele conteúdo específico já está coletado o dado. Agora você vai aprender uma nova técnica, a técnica de escrita acadêmica. E para como você vai aprender? Igual como eu já disse, hoje a gente tem várias diretrizes de escrita de como escrever, e não só diretrizes. Hoje as revistas, o material direcionado para o autor, hoje ele já te ajuda a guiar o que eles gostariam que você escrevesse. E o maior erro de um acadêmico, né, que nunca escreveu, é não seguir regra. Ele não lê as normas para os autores, ele não procura um statement, porque se lê a norma do autor, lá vai estar escrito, se você usou o statement. O que eu vejo hoje os alunos fazendo? Ele não usou, mas na hora da submissão é obrigado a marcar onde que está cada parte daquele texto. Checklist, né? O checklist, ele só preenche. Né? Tipo assim, acho que está aqui, acho que está aqui. Mas ele não seguiu aquela estrutura para escrever. Então, quando eu falo que existe técnica, eu acho que no momento que eu falo assim, sim, eu vou escrever, antes de pôr a mão no papel, vá lá e pega o seu checklist. Leia ele. Aprenda como reportar um texto científico da sua metodologia. Igual eu falei, uma revisão sistemática, a escrita dela, o tom que você escreve ela é totalmente diferente de um clinical trials. Então, na hora que você lê o paper, não lê só o checklist, lê o checklist, todo checklist tem um artigo de apoio que te ensina a preencher o checklist. Ler esse paper, aprenda a técnica de escrever sobre o seu artigo. E aí você começa a executar. Então, eu acho assim, essa é a principal habilidade. Eu gosto de conhecer assim, sim, o que mais a gente pode somar? Leitura, né? Muitas pessoas querem escrever um artigo sem ter conhecimento. Então, assim, eu estou assumindo que você já domina a literatura para escrever sobre aquilo. Mas não é crime se você não domina tudo ainda. Então, de novo, eu vou pegar a frase da Ana. A gente foi ensinado a ler um livro do início ao fim. E aí, o que eu vejo que os alunos fazem? Professor, eu estou lendo para escrever. E aí é onde rola a maior procrastinação, porque o artigo, ele pega uma pilha de artigo e lê do resumo à referência, do resumo à referência. E ali, Ana, quando você for escrever, você não vai lembrar mais. Então, eu sou daquelas, eu já falei isso no início. Você vai escrever a introdução, você vai pegar toda a pilha de artigo que você tem de referência, que o seu orientador te auxiliou a selecionar, que você já sabe que talvez é importante, você vai ler só as introduções, todas elas.
E aí você vai ver o que tem que ter nessa introdução. E tudo bem, vai precisar de dado? Na hora que você precisar de dados, você vai pegar o dado do resultado daquele artigo, para dar suporte ao contraponto de justificar o seu trabalho. Mas não leia todo o artigo, que é perda de tempo. E já lê anotando. Olha, isso aqui eu preciso escrever. E anota do lado quem é a referência que falou. Outro erro. Vocês pegam a frase e depois vocês não sabem quem falou. Aí lá vai vocês ler tudo de novo para pegar a referência. E a gente tem que referenciar quem afirmou aquilo. Então, assim, tudo é técnica, eu acho. Então, assim, a gente precisa ter técnica de como escrever os métodos, técnicas de como escrever a introdução, e ter guias na mão te facilita. E aí você não está tão perdido. E o melhor, eu acho, o maior erro, tá dando dica de novo, assim, não tentar escrever um artigo do início ao fim. Ou seja, a primeira frase é a primeira a ser escrita. Escreva aquilo que você já sabe escrever. A professora já sei escrever o primeiro parágrafo do resultado, então comece por ele. Se já está tão claro na sua cabeça, é ele que você vai escrever. Então, escreva solto aquilo, assim, eu já sei escrever o que é contra, o que sempre a gente faz o contraponto, o que é pró, contra, a favor da nossa pesquisa. Se você já sabe tudo que é contra, escreva um parágrafo sobre isso, né? O máximo que você vai fazer ao final de unir na ordem é ajustes, mas a essência já está escrita. Então, comece pelo aquilo que você tem mais facilidade. E não da primeira linha do artigo, que é a mais difícil. A primeira linha do artigo é a mais difícil. Lu, sabe que eu queria comentar uma coisa também? E acho que isso tem muito... tem uma coisa muito cultural. E acho que você vai acompanhar meu raciocínio. A gente vive um momento da cultura brasileira em que é muito difícil as pessoas seguirem regras, de forma geral. De forma geral. Eu sempre brinco, porque eu tenho medo de avião, né? Eu ando de avião, mas eu tenho medo. Eu sempre brinco que eu morro de medo da pessoa que fica com checklist. Aquela pessoa que tem que passar e olhar a turbina, e olhar o combustível, e olhar não sei o quê, os pneuzinhos. Porque eu não vejo ninguém ter uma sequência lógica de fazer as coisas e obedecer regras e não pular as coisas. E tudo parece que, assim, é lógico, a gente sai aí, você ainda é do finalzinho dessa época, mas a gente sai de uma formação, de uma educação dentro de casa, que era muito influenciada por um momento da história, também da cultura brasileira de regime militar, em que a gente não questionava, a gente não discutia, pai e mãe era autoridade, e quando a gente ia para a escola, pai e mãe dizia para a gente que quem mandava era o professor, estava certo, estava errado, ninguém queria saber. Então, a gente não discutia. Eu sou o tipo de pessoa que não discuto. Você me falou que é desse jeito que é para fazer, eu vou lá e faço daquele jeito. Lógico que, eventualmente, a gente faz coisas que são transgressão. Mas eu vejo em mim uma capacidade de seguir um checklist muito maior do que eu vejo nos meus estudantes. Desde ler, de ter a concentração, de sentar e ler, até ter a paz de espírito, de seguir aquilo, sem me sentir engessada, mas ao contrário, me sentindo confortável, guiada. Eu sei o que tem que estar lá, entendeu? Exato, Ana, exato. As pessoas não veem esse valor em seguir regras, de forma geral. As pessoas preferem lidar com a incerteza de como cada uma das decisões vai ser tomada, porque cada um toma decisão baseado com o que está acontecendo, com quem está no cenário, não sei o quê. Quando, de verdade, se a gente tivesse uma norma, ela era aplicada, você já sabia o que você estava esperando, a outra pessoa já sabia o que estava esperando. Eu não sei em que momento da nossa cultura a gente rompeu muito com essa coisa das regras, da ordem, e eu não estou sendo velha, não. Todo mundo sabe que se tem uma pessoa que gosta de pensar em coisas novas, sou eu. Mas um checklist é uma dificuldade para o aluno ler completo então, as normas de submissão da revista. É tão absurdo isso. Se eu pudesse, assim, completar, o que eu acho que acontece muito com a geração de hoje, eles são mais... eles querem as coisas para ontem, imediatistas, né? Então, eles já julgam assim, eu sei fazer. E esse julgamento assim, não, eu já entendi, ela me explicou, né? Ela foi tão didática de me explicar, ela mastigou
Tanto, e eu brinco assim, igual eu falei, né? Hoje que eu gosto de falar, me toma o microfone que eu falo demais. Então, as minhas reuniões com os meus alunos é falação que eu tenho hora que eu fico assim, eu acho que ele cansou, porque eu já expliquei isso 3 vezes. E aí tem gente que acha assim, ela já me explicou, eu não vou ler. Entendeu? E eu só quis direcionar mais, mastigar, porque se eu enfatizei, então, se eu expliquei 3 vezes, igual eu falei, é porque talvez eu já sei que ali ele vai encontrar dificuldade. Porque se ele lê, é ali que ele vai travar. Então, eu quis segurar na mão dele e falar, você entendeu? Mas não que eu quis dar mastigado para ele. Eu queria que ele fosse atrás. E, infelizmente, hoje, não vou falar todos, né? Igual você falou, mas muitas pessoas já assim, vão embora para ação, não tenho tempo a perder. E não tenho tempo a perder. Você vai ter tempo a perder se você não seguir. Você falou muito bem. Porque você vai perder tanto tempo na correção do seu orientador que se você tivesse seguido, sido mais lento no início e seguir as regras, igual você falou, sem se engessar, mas seguir, perder tempo para aprender as regras, você apresenta um texto muito melhor da primeira versão do que perder correção número 55, né? Correção Exato. número 110, porque sei lá quantas são. Não, porque quando você lê lá o que tem que ter, a parte criativa da coisa é o jeito que você vai escrever, é como você vai pôr, como você vai contar aquilo. Mas aquilo tem que estar lá. Então, aquilo é um norte, e dentro daquilo vem a parte inspiracional, o seu entusiasmo com o texto, mostrar o que você sabe. Não é para engessar, definitivamente, né? Ana, você falou uma coisa que eu até anotei a palavra aqui para não esquecer, desculpa te cortar. Imagina. Criativo. A escrita acadêmica não é criativa. Ela não foi feita para criar, ela foi feita para seguir método, para ser quadrado, engessado. Tudo bem, eu concordo assim. Aí você completou, colocar seu entusiasmo, colocar sua versão é perfeito, mas as pessoas querem ser criativas numa coisa que é referenciada há não sei quantos anos atrás, é um método estabelecido, é assim que escreve. Randomização, é assim que faz, é assim que escreve, não inventa a roda, escreve o que tem que ser escrito. O meu criativo lembra que o seu orientador falou, você vai ler 13, 14 vezes isso daqui, aí você vai elaborar, né, a sua versão daquele negócio. É nessa hora que vem a coisa não engessada, é o jeito que você escreve, que você conta. Não, mas eu gostei da palavra porque é isso que os alunos esperam. Eu preciso inventar algo para o meu artigo ser diferente. E o que ele esquece, o que ele inventou algo para o artigo ser diferente, foi a pergunta da pesquisa. Isso é criativo. Isso é inovador, né? Isso que ele tem que... É naquela hora que é o tchan das coisas. Depois que ele já criou e coletou dado, meu filho, para concretizar, é quadrado. Eu penso assim, né? Porque, você tem que ser diferente para não fazer plágio, de escrever isso de forma diferente, mas não inventa a roda na hora da escrita. Inventa a roda na hora de elaborar o seu projeto, a sua pergunta científica, não na hora de escrever. Inventa a roda na hora de fazer um post, ou um pôster de congresso. Aí você pode ser super criativo. Você está atraindo atenção. E isso assim, apresenta aquele dado de uma forma menos previsível para causar assim, um engajamento com quem está te assistindo num congresso e tal. Mas o texto, infelizmente, ou felizmente, para mim é felizmente, tem uma norma, tem uma técnica. E eu queria comentar, uma coisa que eu lembrei rapidinho, você lembrou agora? Eu acabei de lembrar que eu fui banca recentemente de um aluno, do Luiz Espanhol, o Caio. Ele foi super criativo na escrita dele. Foi técnica, foi acadêmica e foi criativo. E me chocou, porque eu concordo assim, se a gente quer atrair atenção, talvez tenha um monte de gente aí pensando assim, e eu não deveria atrair atenção no meu artigo? É claro que deveria. Então, assim, mas sem perder a essência da parte técnica, né? Porque eu lembro que o dele, ele ia jogando perguntas solta e ele ficava assim, eu quero a resposta, sabe? E ele já jogava a pergunta e a próxima frase era a resposta, super criativo. Mas a parte técnica estava lá. Ele não falhou na parte técnica. E isso é muito legal. Mas lembra, outra coisa que eu queria só completar. Deixa o primeiro, segue a receita do bolo. Isso. Não muda a receita do bolo no seu primeiro bolo. Você vai errar. Então, se você nunca cozinhou, pega a receita e você fala 100 gramas, é só 100 gramas. Não faz a receita de olhômetro. O olhômetro é depois de 10 bolos. Você já fala assim, deixa eu trocar isso aqui por isso aqui, não vai dar resultado no meu bolo. Não vai, né?
murchar, como se diz, sei lá, como os termos Você que falam. conhece, você passa a conhecer, né? A textura que tem que ficar. Exato, Aí você já fica mais esperto, mas mas com experiência. para quem está começando é muito difícil mesmo. Ô, Luiz, Exato. sabe que eu ia comentar uma coisa com você? A hora que você estava falando da estrutura das coisas, você sabe que, é lógico, às vezes pode mudar, porque a gente coloca uma estatística nova, qualquer coisa assim, em termos de melhorar o tratamento dos dados, mas uma coisa que eu gosto de pedir para os meus alunos é fazer o capítulo de resultado vazio. Então, a gente terminou o método, não sei o quê, quais são as análises, quais são as tabelas que aparecem nos artigos científicos que você lê? Ah, tem uma tabela de caracterização da amostra. O que que tem lá? É tempo de sintoma? É idade? É massa, índice de massa corpórea ou está separado peso e altura? Tem Perfeito. se é fumante, se não é fumante? Porque nessa fase de tentar entender quais são os dados que vão para o capítulo de resultado, pode até ser que você perceba, por exemplo, isso já aconteceu com a gente. A gente coletou dominância de membro superior e esqueceu de colocar na tabela em que lado estava a dor. Que Ah, bobeada. Uma bobeada, tipo, a dor era no membro dominante? A gente sabia que na maior parte dos pacientes, sim, mas tinha uhum, alguns e a gente não lembrava qual que não uhum, estava com a dor no dominante. E a gente só uhum, foi atentar para isso a hora que foi olhar para as tabelas que a gente ia montar para mandar os dados. uhum. E Então, não você vê, tinha coletado. às vezes tem esse exercício de pensar no capítulo de resultados sem número. Que tabela é? O que vai? Eu vou comparar o que com o que? Ah, a minha pergunta é um RCT, quero ver efetividade, então tem que ter uma tabela que compara o resultado final dos dois grupos. Tem que ter Uhum, lá a média das diferenças. Isso tudo vai ajudar quem vai ler uhum. a entender qual é o grupo que ganhou, para que sentido se ganhou, se não Perfeito. ganhou. Então, esse exercício também, E para quem isso está não é plágio, começando, né, Ana? Porque o não. número da tabela preenchido é um número totalmente diferente que não está em tabela nenhum. Você só copiou, entre aspas, né? Que é a estrutura da tabela, o layout da Exato. tabela, é o que não pode faltar daquela tabela. É uma ótima dica. Porque já aconteceu da pessoa entregar o capítulo e o título da tabela está embaixo da tabela. E eu parei e falei assim: me explica uma coisa. Em algum dos artigos que você leu, o título vinha embaixo da tabela? Ah, professor, eu não lembro. Eu falei assim, dá uma olhada, É, acho que né? os Dá uma alunos podem olhadinha. checar isso, né? Na dúvida, checa. Olha o que o É. colega do lado fez, né? E a estrutura, de novo, a estrutura é a mesma. Título é só embaixo de imagem. A É, tabela é sempre legenda em cima. É é. estrutura, não adianta querer mudar isso. Não. Então, E vai de ser novo, cobrado. Sempre figura é embaixo e tabela é em cima, né? e tem É, uma regra que não é para deixar você engessado, mas é que é para nortear esse trabalho, para deixar ele fácil de ser lido, uma vez exato. que trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos têm por objetivo aproximar a gente da verdade de uma pergunta feita lá na nossa pergunta de pesquisa. Ana, eu só queria dar um adendo assim, para quem não sabe, assim, que, né, assim, eu creio que grandes ouvintes nossos aqui são fisioterapeutas. A maior revista de fisioterapia, a antiga Australia Journal, como que elas chamam? Journal of Physiotherapy. Journal of Psychotherapy. Ela tem lá na Normas para o editor uma tabela que é chamada de Medical Table. Se você está escrevendo um clinical trial, por exemplo, ele já te dá uma tabela em branco, para você Exato. não esquecer de colocar os dados que toda revisão sistemática vai te pedir. Então, lá ele coloca o número de cada grupo, a diferença entre os grupos, o que tem que ter, ele já está pronta para você. Pega a Magic Table e coloca no seu artigo e só preencha. Porque são os Exato. dados que tem que estar lá dentro. E, de novo, e se você pega de novo os statements, por exemplo, o Prisma, ele te dá o fluxograma da sua revisão sistemática, pronto, em branco, ele está lá as palavras que tem que ter. Você É só vai só pôr colocar os o seu seus números. número. Então, para que você vai fazer um. Aí eu brinco, o aluno fala assim: começa aqueles fluxogramas que as caixinhas são todas tortas. Eu falei: não, vai lá e pega, copia, né? Eu brinco assim: copia o que Copé. pode ser copiado e coloca o seu número. Isso foi feito para te ajudar. Então, é uma ótima dica fazer em branco, para depois vir preenchendo seus dados para não esquecer de nada. Ô, Lu, e você sabe que outra coisa que está nesse universo da escrita científica, e acho que até na pós-graduação mais,
eu me lembro muito de um episódio em que eu estava aqui na Faculdade de Medicina, fazia bem pouco tempo. A gente teve um projeto de outra unidade, porque, para quem não sabe, o campus de Ribeirão Preto tem a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odonto, a Faculdade de Educação Física, a Filosofias e Letras, então são várias unidades dentro do mesmo espaço do campus. E eu lembro que teve um trabalho de pesquisa de pós-graduação premiado naquele ano. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro, é um negócio com óleo de mamona, se eu não estou enganada. E aí, esse aluno ganhou o prêmio veio para o laboratório, veio para o orientador. Esse menino ficou doido, ficou bravo, brigou com todo mundo, quebrou o laboratório, foi um perereco. E a gente sabe que as relações de orientador e orientado, elas podem ser relativamente difíceis. E muito disso é uma falta de alinhamento de expectativas, é conversar a respeito de como isso vai acontecer e tudo mais. E quando chega no momento da escrita, eu vejo que muito aluno se sente abandonado ou muito sozinho nesse processo. Ou é onde a relação se rompe. Aí o professor também tem uma expectativa de que o aluno vai render, vai botar os dados no papel para a gente, porque essa é uma coisa que é importante ser dita para um professor de pós-graduação. A publicação tem uma implicação direta na carreira. A gente recebe dinheiro, bolsa, tem que dar conta disso. E como é que a gente paga isso de volta? São as publicações. A decisão do nosso progresso na carreira acadêmica tem a ver com as publicações. Então, para você, aluno, concluir o trabalho, entregar a tese, é ok, peguei meu título, a minha parte está resolvida, mas para nós, professores, tem uma outra coisa por trás daquilo, além de, lógico, né, o nosso compromisso em colocar aquilo que a gente pensou tantos dias, tantos meses no papel e mostrar para a sociedade que está interessada naquele dado. E aí, Lu, acho que tem uma pergunta muito importante, que é o papel de cada um nesse processo de escrita. Como que é isso no seu laboratório? Eu entendo que isso é muito individual, que cada grupo de pesquisa e cada orientador tem um jeito de lidar com isso. Mas como que você acha que é o papel do orientador e do aluno na hora que vai escrever? Eu fui anotando aqui, você foi me perguntando, para não esquecer alguns pontos chaves que eu acho que é importante assim. Primeiro, você foi brilhante de falar que a expectativa é o coração de tudo isso. Se a gente não comunica direito, a gente falha em expectativa de ambos os lados. Ou do aluno com uma expectativa que você vai fazer algo, ou do agente com a expectativa que o aluno vai ser proativo de fazer algo. Então, se a gente alinha melhor, eu acho que facilita esse processo de orientação ao aluno e até o processo de escrita. O que eu tento fazer com meus alunos, e eu confesso que também tem isso também, a gente falha, não encaixa em todos, porque a gente vai fazendo alguma coisa e a gente fala assim, funcionou, e as pessoas são diferentes, algumas pessoas trabalham diferente, então a gente tem que sempre com o erro aprender assim, eu não escutei esse aluno tão bem, e o sistema de escrever, de trabalhar dele era diferente do outro, e aí a minha comunicação foi falha, né? Então a gente tem que primeiro alinhar isso primeiro. E a segunda coisa que eu notei que você falou é em relação à expectativa do trabalho final. O aluno fez assim, eu entreguei minha tese, meu TCC, qualquer coisa, meu doutorado. Defendi. Mas o aluno tem que lembrar que o compromisso do artigo, ele continua do aluno, porque está dentro do comitê de ética. Toda pesquisa coletada, né, qualquer dado coletado aí, principalmente em indivíduos, animais, é ético que seja publicado, porque alguém doou o seu tempo, o seu corpo para aquilo ser publicado e melhorar a ciência. Se você engaveta dentro de uma tese, eu falo engavetar numa tese, porque ninguém lê tese, gente. A tese fica lá na biblioteca. Ninguém abre uma tese inteira para achar informação. A gente sabe que não é uma forma de comunicação científica. Então, eu acho que é um compromisso ético que o aluno fez no dia que ele decidiu fazer um mestrado ou um doutorado, a terminar a sua pesquisa dentro de um artigo. Então, aí alinha com o pesquisador. Por isso que nós, pesquisadores, somos cobrados, o produto final não é a tese. Para nós, pesquisadores orientadores, o produto final é o artigo. Porque deveria ser explicado isso para o aluno, que o produto final dele também é um artigo. Lógico que a tese é super importante,
mas ele tem que lembrar que ele só finaliza quando o artigo estiver na rua, porque ele comprometeu com a sociedade de colocar isso na rua. Mas o que geralmente como eu conduzo isso, ou pelo menos eu tento, né, Ana, na maioria dos meus alunos, eu sempre passo o pressuposto que eles não sabem escrever. E é sempre a primeira reunião, beleza, terminamos a coleta de dados, terminamos a análise de dados, vamos começar a escrever. E aí eu sempre falo assim, eu sempre faço esse bate-papo igual a gente fez hoje. De falar assim, ó, de fazer um falar que você sabe como que é escrita, que você sabe que não escreve. Eu lembro que uma aluna recente, ela me marca, porque ela foi minha amiga pessoal, e ela tentou fazer, antes dela fazer físio, ela tentou fazer para aula de humanas. Então, ela até cursou direito, eu acho. Ela escreve muito bem, né? Tem um português muito bom. E a primeira escrita dela, ela fala que toda hora ela mesma fala que ela tem vontade de rir quando lê o primeiro e o final. Porque quando eu falei com ela que as frases eram curtas, que não repetia, que a escrita não era robuscada, que a escrita era técnica, uma sentada de um bate-papo num café, como se diz, para a primeira orientação, ela falou, Lu, ali foi um choque, porque na hora que você falou isso comigo, eu fui levando toda hora na cara, porque era a forma que eu escrevo, que eu acho que é certo. E só dessa conversa, a segunda versão já virou, assim, outra coisa, sabe? E aí, outra coisa que eu faço também, Lucila, tá? Não estou criticando nenhuma forma de trabalho, mas a minha visão de escrita, eu acho que é um erro nosso orientador pedir ao aluno, vai, escreve. Não se escreve um artigo inteiro. É muito fácil você se perder, então segmenta isso para um aluno. Olha, hoje nós vamos escrever só a parte dos participantes dos métodos. Escreve e volta, bate e volta rápido. Por que bate e volta rápido? Primeiro que não toma meu tempo de ter que pôr na minha agenda, ler o artigo de fulano. Porque para eu corrigir tudo isso, eu vou ficar ali, eu sei que é 1 hora de correção, de orientação. Se for só as partes dos participantes, ou uma parte curta do método, 15, eu sei que minutos. chegou na minha mesa, eu paro. Qualquer respirada, eu falo assim, deixa eu pegar essa parte do meu aluno, que eu já li, eu já dou um feedback e falo assim, ficou ótimo, próxima sessão. E aí eu oriento, essa sessão, não esquece de falar aquilo que você fez, aquilo. Eu dou uma orientada novamente do que não pode faltar, e libero para o aluno fazer a primeira versão, para que em cima do texto dele eu completo a minha orientação de escrita. Então, assim, eu sempre falo com o aluno, eu vou escrever partes por partes. A gente faz método, a gente faz resultado. Com isso pronto, a gente volta na introdução, aí eu conto o que precisa ter numa introdução, que eu sempre oriento a escrever uma introdução curta, porque é assim que é a língua inglesa. Brasileiro que gosta de escrever demais, de testamentos enormes. Então, lembra que a introdução ela precisa de poucos parágrafos. É um parágrafo contando qual é o problema, o outro parágrafo contando o que eu já sei do problema, o outro parágrafo contando o que eu não sei do problema, e o que eu não sei do problema é um link perfeito para a sua justificativa de se jogar therefore, o objetivo do meu estudo é esse. Olha, são 4 parágrafos que a gente precisa, não mais do que isso. Então, se você orienta seu aluno, fala assim, são 4 parágrafos, escolha qual que você tem mais conforto. O último já está escrito, porque o último é o seu objetivo. Então, são 3 parágrafos que vão ser escritos. Então, assim, o aluno tem uma tarefa pequena para ir para casa. E aí a gente faz um bate-volta até acabar. Acabou, aí a gente senta, analisa os resultados de novo, discute e fala assim, tem dúvida do que você encontrou? E aí a gente começa a falar assim, isso é a favor, é contra a literatura? O que você conhece? Se ele não conhece algum artigo, a gente acaba orientando alguma leitura, porque eu acho que eu já escutei isso de você, né, Ana? Nós, orientadores, a gente tem uma visão mais do todo, né? Exato. Da área. A gente é a visão técnica, que está faltando uma referência, que está faltando uma informação, que o ciclano fez aquilo, né? E a gente guia o aluno atrás disso. Assim, a contribuição intelectual do orientador é justamente porque ele está há mais tempo naquele tema e mais aprofundado naquele assunto. Normalmente o orientador já está estudando aquilo há mais tempo. A contribuição dele é colocar aquilo num contexto geral, no geral do projeto que ele desenvolve, no geral da linha de pesquisa que ele desenvolve, no geral do contexto mundial de conhecimento daquele assunto. Então, o orientador vai saber se você pulou uma referência, se você leu uma referência e entendeu algo errado. Perfeito, exato. É a hora que a gente fala só. Esse artigo falou isso mesmo?
Ou até eu Adoro. falo para meus alunos assim, não foi fulano que falou isso não, foi seu plano. A gente sabe exatamente quem falou aquilo, né? A gente lembra mesmo. Mas esse é o nosso papel. Mas o que eu acho expectativa ao contrário? Muitos alunos acreditam que são nós, professores, que vamos sujar a mão a escrever. E eu sempre falo assim, não, nós já aprendemos a escrever, é a sua vez de aprender. Eu estou aqui para te guiar, para te colocar no caminho, te dar a ferramenta, te ensinar como escrever, discutir informação com você, se você não sabe, te ajudar a buscar, mas quem vai fazer a leitura e o compilar da informação é você. Então, o ajuste da expectativa é esse, deixar bem claro que você vai escrever e o meu papel é só ler, corrigir e te guiar novamente. Eu não vou sujar minha mão. Eu confesso que a minha inexperiência no meu início, com meus primeiros alunos, na segunda versão que eu corrigi, eu já corrigi, eu já escrevi um monte de coisa. Hoje, Ana, eu confesso que meus artigos são mais lentos para sair porque eu não tiro isso do meu aluno mais. Eu faço quantas correções forem para ele aprender a escrever. Então, tem hora que dá vontade de escrever. E até por causa disso, eu parei de dar feedback até por escrito. Eu comecei a dar feedback falado. Porque eu brinco com o meu aluno, uma coisa é eu falar... e aí tem hora que eu falo, eu brinco assim, pôr no papel, tem hora que eu demoro também a pôr no papel. Eu também sou lenta para escrever. Eu gosto de falar isso pro público, que o povo acha que a gente senta, né, Ana? Escreve um artigo no dia. E não é, eu sou lenta para escrever. Eu acho que eu escrevo bem, mas me dê tempo adequado para isso. Não me manda escrever para ontem, que eu não escrevo bem também para ontem, né? Então, os alunos erram também de organizar a agenda de estimativa do que é capaz de escrever naquele período, né? Ele sempre acha que é capaz de escrever no fim de semana o artigo. E não é. Não é. Então, eu acho assim, quando eu gravo, eu falo assim, que sem querer eu explicando para o aluno, vem uns insights bons na gente, né? E antes, quando eu não gravava, eu ficava assim, anota essa frase, como é que é? O que eu falei mesmo? Você gravou isso? Eu adoro falar assim, a gente está gravando isso? Então, Ana, eu falava tanto isso em reunião com meus alunos, que agora eu só corrijo o texto falado. Que aí eu falo assim, se eu falei algo que foi brilhante, me escuta de novo e transcreve minha fala, poxa, põe lá a informação, né? Porque eu não copiei de ninguém, eu falei da minha cabeça conversando com você num áudio de um WhatsApp. E eu gosto de estar gravado, porque ele pode ouvir aquela explicação várias vezes para ajudar ele a pôr no papel. Então, assim, o que eu acho que a maior falha, na minha visão, Ana, pelo amor de Deus, assim, dos orientadores para os alunos é largar o aluno. A gente não deveria largar o aluno nessa fase. A falha do aluno perante o orientador é esperar que o senhor assim, eu vou entregar pouco, eu vou fazer pelas metades. O aluno me deu uma tarefa pequena e o aluno me deu 4 dias para fazer 2 parágrafos. Mas eu vou fazer, é amanhã, então vou fazer agora, entregar para ela correndo. A gente já tem a noção de ver que foi pouco, que ele pegou, fez na madrugada. E aí eu fico brava, porque não existe ninguém brilhante que escreve em meia hora uma coisa e te entrega. Então, assim, o aluno tem que dedicar ao máximo aquela orientação recebida e dar o melhor de volta para o seu orientador. Então, essa é a minha visão, assim, que aí a gente alinha a expectativa de cada um dar o seu melhor, porque senão o jogo fica frustrado, o aluno frustrado que o orientador não reescreveu para ele, e o professor frustrado que o aluno não está seguindo as orientações dadas. De novo, a gente volta do aluno não seguindo as orientações dadas, né? Eu acho bacana você também falar essa coisa do postergar. Eu sinto, assim, primeiro que precisa ficar muito claro, eu falo muito isso para todo mundo que conversa comigo a respeito do desejo de fazer pós-graduação. A pós-graduação, ela tem objetivos de ensino. O principal objetivo de ensino é que você fique mais conhecedor de um aspecto técnico, teórico de algo. Então, o aprofundamento teórico num determinado assunto é o principal foco da pós-graduação. Só que o nosso modelo de pós, ele é um modelo que alinha essa coisa do foco teórico, que é mais norte-americana. Os mestrados, doutorados norte-americanos têm um foco muito grande em teoria. Com aquela coisa da Austrália, que tem muito com a produção científica. Então, o nosso é um mix, né? A nossa pós-graduação tem esses 2 objetivos ao mesmo tempo. Então, além de você se tornar bom na teoria, tem o desenvolvimento de uma pesquisa científica, a escrita da tese
e a divulgação científica. Essas Uhum. 4 coisas compõem aquilo que você vai aprender na pós. Eu vou aprender muito de teoria de algo, vou conhecer Uhum. os autores, vou saber o leque da literatura, os grupos de pesquisa que fazem aquilo. Esse Uhum. conteúdo vai me ajudar a desenvolver um método o mais Uhum. redondo possível para eu ter o maior controle de variáveis e produzir um resultado legal, interessante. Com Uhum. isso, eu vou escrever o texto da minha dissertação, do meu mestrado, do meu doutorado, a tese, mas eu tenho a parte de divulgação científica, que inclui participação em eventos, publicação Perfeito, de resumo e artigo científico. perfeito. As pessoas entram para fazer mestrado e doutorado e acham que é ir lá, assistir umas aulinhas e escrever uma tese. Não é isso. É tudo isso. E aí, Uhum. na hora de Ela tem que estar disposta escrever, a fazer tudo isso, né, Ana? exato, porque é Antes de isso. entrar. É. É isso. É como entrar na fisioterapia na graduação, chega lá, o orientador fala assim: não, hoje esse curso aqui não vai ter cinesiologia. Como É. assim? O curso tem cinesiologia, eu preciso aprender isso aqui para terminar e ser fisioterapeuta. Tá. Não, a Uhum. gente decidiu que não precisa. Pode ir Uhum. direto para ortopedia. É Ah, isso que a gente faz quando a gente tira um dos elementos de aprendizado da exato, pós-graduação. exato. Uhum. E escrever faz parte disso, o artigo, a divulgação científica faz parte disso. E não tem jeito, né, Lu? Não tem outra forma senão fazendo, Exato. escrevendo, não tem outro jeito. Não tem. A gente estava aqui comentando antes de começar o podcast, a gente não vai falar quem nem onde, mas a gente está sabendo, e sempre teve perfis, sites que vendem trabalhos acadêmicos. E eu vou fazer um apelo, gente, cuidado com isso. É uma Exato. irresponsabilidade, é uma corrupção. A gente fala tanto de político corrupto, né? É uma É. corrupção, é uma coisa antiética. A gente tem normas éticas de pesquisa, não Uhum. só a coisa dos seres humanos, mas como a gente espera as boas práticas de pesquisa dentro desse Uhum. ambiente e escrever o seu texto com maior ou menor dificuldade, com mais ou menor tutoria, faz parte desse processo, é parte daquilo que, quando você fala que você é mestre ou que você é doutor, a gente fala, essa pessoa sabe escrever um artigo. Exato, Ana. Falou tudo. É isso, Ana, que assim, é tentador pagar alguém para escrever para você, principalmente que você já está cansado, você já está assim no limite do seu estresse mesmo. Muitas vezes, ao final do seu doutorado, começa a surgir propostas de emprego, proposta de pós-doc, proposta de envolver em outros projetos, e é tentador. A gente pensa em carreira, a gente quer abraçar o mundo. Muitas vezes a gente termina a tese, os artigos ficam para depois a defesa, porque não deu tempo de Exato. colocar os artigos lá dentro, e a vida continua, a gente casa, a gente tem filho, e a gente afrouxa com o nosso compromisso. Então fica tentador pagar alguém para escrever aquilo. Mas eu acho que o crime, que eu acho que na minha visão é que você se propôs a aprender algo, igual a Ana falou, que tem fases e processos. E espera-se de um doutor e de um mestre saber esse processo e esse processo da escrita acadêmica. Então, parece que é tentador e é o caminho mais fácil, mas só você que está perdendo, mais ninguém. Porque se você pagar alguém que escreve brilhante, sem plágio, você entrega para o seu orientador, e seu orientador fala assim, beleza, maravilha, vamos publicar, a única pessoa que perdeu foi você. Porque o paper vai ser publicado, você ganhou a publicação, mas você não aprendeu a escrever. E isso lá na frente, gente, mais tarde O preço volta. vem, Porque assim, aí, vamos pensar assim, a ó, conta vou dar exemplo chega. do meu doutorado. Eu publiquei um paper na BMJ, que isso, Ana, não vou mentir, abriu muita porta na minha carreira, um paper lá. Eu lembro quando eu publiquei, todo mundo na Austrália falava assim, nossa, você vai voltar para o Brasil com um paper na BMJ. Eu olhava assim e falava assim, que nada, ninguém vai nem reparar que é isso. Não vai, Repara, Lu. olha, Ana, eu duvidei que abririam portas. Abriu. Eu fui convidada para ser editora de revistas, eu fui convidada para ser bancas de projetos. Hoje meio off, mas não é. Hoje eu fui convidada, a gente está fazendo uma diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que eu fui convidada para participar por causa desses artigos. Então, assim, há portas que abrem. Imagina se eu chego lá e não sei escrever, gente, que papelão! As pessoas esperam que o que eu fiz ali, eu sei reproduzir. Se foi só meu orientador que fez ou uma pessoa que pagou, você vai fechar portas lá na frente, porque a pessoa vai se espelhar naquilo que você assinou como Uhum. autor.
como que é seu conhecimento? E quem perdeu foi você. O seu orientador já sabe escrever, o seu orientador já sabe publicar, é mais um paper para nós, orientadores, que chega um ponto que é mais um, né? A gente para de... Eu sou daquelas que chega um ponto da carreira da gente, a gente para de contar paper, a gente começa a contar grants, começa a contar outras coisas. Fator H. Fator H, né? E lógico que o paper importa, mas chegou a hora do meu aluno escrever o paper e eu consolidar o meu aprendizado ensinando alguém a escrever. Acho que o meu papel mudou agora. Então, as pessoas que estão indo para esse caminho, eu só lamento. Eu acho que não deveria ir. Dá o esforço final, respira, porque eu sou daquelas, assim, eu sempre falo, se você só queria aprofundar numa certa área, para que você fez mestrado? Fazia um lato sensus. O lato sensus você senta, alguém te ensina, você faz algumas provas e vai embora. Você escolheu ter um título de stricto sensus e você escolheu produzir conhecimento. E se você escolheu produzir conhecimento, finalize o seu curso, que é uma escrita de um artigo científico. Faz parte do seu curso. É a minha visão. É, a minha também. E você sabe que agora eu lembrei de uma coisa nesse momento. E eu vou usar essa história já para a gente ir para os nossos comentários finais e tudo. Ô, Lu, mas não quero, depois que eu falar, não esquece de falar lá do perfil, tá? Porque você está fazendo uma opção de coisa, você conta para todo mundo o que está acontecendo lá. Uhum. Professor Fausto Berzin, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, no doutorado, ele dá para nós um negócio que chama colar doutoral. Isso tem uma história, né? Tem um símbolo acadêmico que representa esse colar. E ele mostra para a gente como é que era isso, né? Então, quando você se tornava doutor, você ganhava esse colar, que basicamente tem o brasão do lugar onde você se formou. E esse colar, ele não vinha sozinho. Na verdade, ele era um adorno para uma capa e um chapéu que os doutores usavam. Ah, que legal. E por que isso? Tem um significado. Então, assim, conforme você progredia no meio acadêmico e tinha mais conhecimento, isso é uma tradição, gente, de Cambridge, de vários lugares onde as universidades têm muito mais tempo de história que a nossa. E aí, quando você se tornava doutor, você então ia para a defesa, acabado a defesa, você colocava esse manto, que é feito um chale grande, pesado, e esse chapéu, e ganhava esse colar, que é o adorno dessa vestimenta. Porque neste momento, você era a pessoa que tinha um conhecimento notório num determinado assunto, e era esperado que você usasse esse traje, que é um traje de viagem, para sair em divulgação. Ah, que lindo, Ana, até arrepiei, que legal. Eu estava lembrando agora, eu estava falando, eu falei assim, então assim, o significado que tem ser um mestre, ser um doutor. Você conhece algo... Lindo, lindo, lindo. Você conhece algo que outras pessoas não sabem, você sabe aquilo mais que todo mundo, que é aquela coisa que a gente sempre fala na defesa, né? Vai com calma, fica tranquilo, a banca vai arguir, mas você é que mais sabe do trabalho. Sabe mais que o seu orientador, né, Ana? Eles não acreditam na gente. Você pegou um nicho diferente do seu orientador e você, sim, sabe mais do que ele sobre esse aspecto. E aí esse é o momento, então, que ao concluir a defesa, você ganha o direito de sair para contar o que você fez. Que lindo, Ana! Muito legal. É bonito mesmo, né? Melhor de finalizar o nosso papo. Que é isso, se você quer sair por aí viajando, né, Ana? Põe na rua. Põe na rua, exatamente. Que vista a vestimenta adequada para isso e se prepara para caminhar sozinho, né, Ana? Porque tem muitas pessoas que terminam a titulação que veio buscar e não conseguem andar sozinho. Talvez porque usou muita muleta ao longo do caminho e não teve coragem de abraçar como um todo e cair várias vezes, se levantar, machucar. E porque é assim, ninguém aprendeu suave. Ninguém saiu andando e terminou o doutorado correndo. Todo mundo saiu esfolado, como se diz. Mas o orgulho no final é tão grande, assim. Eu sempre lembro, assim, o Chris, eu super admiro, é um dos caras que eu mais admiro toda a minha vida, e uma das coisas mais lindas que ele me ensinou, e eu não canso de falar isso para ninguém, chama generosidade. O Chris é muito generoso, e o que eu mais tento continuar ensinando meus alunos é ser generosa. Se algo bom veio para mim e eu não posso abraçar, eu dou para os meus alunos, eu divido, porque isso traz mais coisas. E o que mais me enche meu coração de orgulho é até hoje o Chris falar assim,
Ah, pergunta a Lu que sabe disso. Eu falei, caramba, você me orientou, você sabe mais do que eu, você me ensinou. Ele, não, senhora, é você que sabe. E ele senta com um caderninho na mão para anotar o que eu vou falar. Isso me Oh, arrepia de me dar assim, olha a confiança que meu pai acadêmico está me dando, que é um cara que eu admiro até hoje, que eu aprendo até hoje, e toda hora que eu preciso de um colo de suporte para validar algo que eu estou na dúvida, eu ligo, Cris, lê isso para mim. Tá certo, tá errado, tô no caminho certo, faz sentido, jogo fora o delícia. projeto, não jogo. E é muito legal alguém falar assim, eu confio porque eu vi ela caminhando, né? Ninguém caminhou por ela. Então, eu acho que os alunos que mais dão orgulhos, eu brinco assim, dos que eu formei, são aqueles que eu pego o telefone e falo, ei, me ajuda aqui, é só você que sabe disso. Lembra que você fez isso? Me ajuda a me ensinar o próximo aluno a fazer isso também? É tão gostoso fazer É bom isso. demais, de Que verdade. eu acho que é o caminho da pós-graduação. E eu realmente acredito que quem faz bem feito, eu acho que nunca, acho que perde na formatura o seu tutor e ganha um parceiro e você passa a ser tutor do seu tutor. Porque a gente só soma conhecimento, né? Então Verdade. eu acho que é o propósito da pós-graduação. Ó, e nessa pegada da generosidade do Cris, você tem um perfil super generoso. As, Super as lives, madeireira. as lives de sexta-feira na hora do almoço, olha, agora eu faço o almoço com você e o Léo. Ah, bonitinha, obrigada. Verdade, é verdade. E assim, ô Lu, como é que tá o perfil? O que você está fazendo? Conta para todo mundo o seu arroba, convida as pessoas para te seguir, porque afinal de contas você partilha muito dessa experiência lá. Por favor, conta para todo mundo e chama todo mundo. Bom, não, tem até vergonha de falar com a Mulher Maravilha do meu perfil, né? Que Você ela sim entrega acha? tudo. Como se diz, a Ana quer sem escassez. Eu não. Eu confesso assim, há muitos anos, para quem não me conhece, né? Há muitos anos eu tenho essa vontade de entregar mais, né? De participar mais, mas sempre me faltou tempo, não discutindo assim, porque os projetos aqui em casa a gente sempre abraça todo mundo junto, né? E quando o Léo foi para a rede social, eu abracei muito o perfil dele como o meu. Para quem não segue, é o Léo PBE, né? É. E ali eu me entreguei demais. A minha linha de pesquisa, igual eu já comentei, assim, eu tive a mesma formação que o Léo, né? A mesma orientação. Então, assim, eu abracei muito os projetos que nós fizemos juntos com a carinha do Léo. E chegou uma hora que eu falei assim, eu sou inquieta, eu sou faladeira e a gente tem vontade de falar mais. E aí mas juntou com maternidade, aquelas coisas todas, eu falei assim, não, chega de desculpa, só começa. E eu comecei de forma bem tímida a fazer algumas coisas quando eu consigo fazer, eu estou tentando aumentar isso. O meu objetivo maior, Ana, ali, que eu queria fazer, né? É lógico que para fazer algo diferente é o que eu gosto, né? Eu sempre brinco assim, com as pessoas, quando vê o Léo trabalhando, o Léo, quem já conhece, ele é aquele cara direto, certeiro, que vai na cara, né? E eu sou a mãe que põe no colo, e eu tenho o meu perfil de gostar de bater papo, de orientar, de explicar, de mostrar o caminho, de mostrar que talvez porque, como eu sou faladeira, eu escuto muitos meus alunos assim, nossa, Lu, obrigada por ter dividido isso, eu achava que essa dificuldade era só minha, nossa, que bom saber que foi difícil para você também, que eu achei que era só comigo. Então, de tanto escutar isso, Ana, eu decidi falar isso, de tentar mostrar para todo mundo que o caminho de todos nós, né, Ana, tem percalços, tem dificuldades e que a gente tem que aprender com isso. E eu acho que isso motiva as pessoas a não desistir com a primeira pedra, que pedra no mundo acadêmico é cheio no caminho. Então, assim, Se tem uma coisa que o pesquisador é resiliente, gente. A palavra-chave nossa é resiliência. E eu acho que eu sou daquelas que eu não acredito em inteligente. A pessoa é mais inteligente, então por isso ela tem mais sucesso. Eu acredito em esforço, porque é a minha história. Eu nunca fui a mais inteligente, eu também não me acho burra, não. Eu sempre me achei capaz, e eu vi que quando eu comecei a me empenhar mais, eu me destaquei mais, eu nunca mais parei de me empenhar.
E quando eu vejo eu ficando para trás, é porque eu larguei alguma coisa que eu não estou empenhando muito bem. Então, assim, não há segredo, fulana, não se compare. Eu acho que todo mundo que quer um alvo se empenha que ele vai chegar. Então, eu quis usar o meu Instagram, que era muito pessoal, era basicamente os meus alunos, e que me pediam para falar isso para mais gente, eu com muita luta, porque eu postava muita foto das minhas crianças e continuo postando. Eu abri o meu perfil, eu já abri e fechei várias vezes, mas dessa vez eu abri para ficar e decidi dividir o que eu já dividia no meu hall pessoal com mais pessoas. E aí, com isso, como as pessoas vinham trocando figurinha como se fosse uma melhor amiga no particular, e me pedindo para falar de escrita, de papéis no mundo acadêmico, eu me empenhei mais em falar em escrita acadêmica. E hoje nós estamos com um material que está vindo aí para vocês muito em breve. Nós estamos fazendo uma mentoria que vai vir para vocês, assim, a gente gostaria de ajudar vocês nesse processo de escrita acadêmica, meio que ajudar a pegar na mão de vocês através de mentoria mesmo, vão ser 10 semanas de treinamento que a gente vai mastigar todo o processo de escrita acadêmica dividido nessas 10 semanas, que a gente vai em módulos, assim, pegar na mão, orientar, guiar, mostrar a técnica daquele processo e trocar experiências nessas mentorias que nós estamos fazendo na hora do almoço. A nossa intenção é fazer essa mentoria para um grupo mais fechado, para poder discutir com mais detalhe os artigos que as pessoas estão escrevendo e para que ajudar as pessoas a finalizar. Essa é a nossa ideia, ajudar todo mundo a finalizar o texto acadêmico, que não é tão difícil assim, basta por técnica que você vai conseguir finalizar. É isso que a gente está propondo por aí. Ô, Lu, eu tenho uns 3, 4 lá na minha gaveta, eu vou ver se eu entro nesse curso aí com vocês. Eu estou empolgada, porque nós estamos nesse momento, a gente está finalizando ele agora, eu não sei que dia que vai no ar, mas provavelmente ele já vai estar finalizado, está ficando muito legal, eu estou feliz que eu estou me sentindo realizada, eu estou fazendo alguma coisa que eu falei assim, eu me vejo realizada fazendo aquilo que eu mais gosto, conversar com pessoas e tentar ajudar pessoas através da minha conversa, e tomara que dê certo, eu estou torcendo aí que vai dar certo. Eu também, porque nada, tem muita gente com material acadêmico, científico, resultados de trabalho que merecem ser comunicados, mostrados, merecem vir, né, publicados, e não deixa de ser uma generosidade com a profissão e com a coisa científica num país onde tem tão pouco financiamento. A gente investe muito mais tempo pessoal, esforço pessoal do que outra coisa, né, para tentar fazer ciência. A fisioterapia é tão reconhecida por isso no Brasil. Então, Lu, essa iniciativa é sensacional. Gente, não deixa de seguir, Lucila Costa. Isso, tudo juntinho, não tem hífen, não tem nada. Não, Lucila Costa, Aí, então tá. Vai estar também aqui na postagem desse podcast, vai estar também lá no corpo do post que a gente coloca no portal Fizinho Ortopedia com a arte desse podcast. E se você gostou do tema de hoje, se você acha que tem colegas que vão se beneficiar de escutar as coisas que a gente comentou, não só as dicas técnicas, mas essa inspiração toda, não deixa de compartilhar o podcast, não deixa de ir lá e comentar nesse post no Fizinho Ortopedia suas experiências, suas angústias, quiser falar mal da mãe, do orientador, dos colegas, do laboratório, escreve lá que a gente vai fazer uma roda, vamos exercitar esse negócio todo e vamos botar os artigos científicos na rua, com ou sem esse voodoo. Então, Lu, muito obrigada do seu tempo, das suas histórias. Ana, eu que agradeço. Eu sempre é um prazer enorme falar com você. Você sabe, se deixar, a gente já ficar aqui horas conversando. Já ficamos 1 hora antes do podcast, já ficaria mais 1 hora depois. O tanto que eu te admiro e te adoro, o tanto que eu curto o conteúdo que você entrega lá no Instagram também. Foi uma honra muito grande para mim estar aqui participando hoje. Obrigada. Todo o trabalho que vocês estão fazendo no Fisiotortopedia. Obrigadão. Gente, o que eu posso falar agora? Mais nada. Até o próximo episódio. Beijo, pessoal.